Bem-vindos ao Gandhi, assistência espiritual desta quarta-feira. Meu nome é Marli e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Eu vou falar hoje sobre os itens 6 e 7. Antes eu posso contar uma historinha? É rapidinha. Talvez eu precise ler, tá? A maldade está na cabeça. Vinha o monge e o seu discípulo caminhando pela floresta, né? E conversando sobre várias coisas, principalmente sobre pensamentos, sobre maldade, sobre impurezas. Eis que de repente eles avistam uma mulher na beira de um rio, esperando que alguém a auxiliasse a atravessar aquele rio. O monge, mais que depressa, pegou-a no colo, transportou-a para o outro lado, deixando-a na margem que ela queria estar, e foram embora. E aí continuaram conversando, discípulo e mestre. O discípulo manteve-se pensativo, olhar distante, até que ele para e pergunta, depois de muito tempo: Mestre, quando pegaste aquela mulher no colo para ajudá-la a atravessar o rio, não abriste uma vaga, uma falha para que entrassem maus pensamentos? O mestre, muito sério, olhou bem nos olhos do discípulo e falou: Sim, eu a peguei no colo, atravessei o rio, coloquei-a na margem e deixei ela lá. Você não. Você a trouxe até aqui. Onde está mesmo o mau pensamento? Em mim ou em você? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que pensamos é extremamente importante. Mateus escreve aqui as palavras de Jesus no capítulo 5, versículos 27 e 28. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério é muito mais extensa do que nós podemos supor. Quando Jesus falava em adultério, lembrem-se, na época o nosso vocabulário era muito curto, né? Era muito pequeno, então a palavra servia para várias coisas. E adultério é considerado, pode ser traduzido por enganar. Se você for ver bem, adultério é quando você engana, quando você mente, quando você falta com a palavra, quando você não exerce o seu lado bom. A historinha aqui, o monge, ele naturalmente pegou a mulher e atravessou o rio. O discípulo, ainda em aprendizado, ficou carregando aquilo, pensando, imaginando o que se passaria na cabeça do mestre, ou dele mesmo. Então é esse tipo de pensamento que devemos olhar, prestar mais atenção, vigiar. O fato de não cometermos um erro, não efetivarmos uma coisa errada, não significa que a gente não errou. Só de pensar, só de arquitetar, a gente já está errando.
Quando você pensa assim, nossa, eu fiquei tão furioso, na hora eu queria bater em fulano, mas eu me controlei. É diferente de quando você pensa assim, ai, uma hora ainda vão pegar ou vou pegar e bater nesse camarada. Existe uma diferença e a diferença está no eu me controlei. Não deixei de errar, mas eu me corrigi. Quando eu afirmo o meu desejo de fazer mal a alguém, é porque só está me faltando oportunidade. Isso significa que se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer. E onde está o maior erro? Em quem pensa ou em quem faz? Ouso dizer que o erro está nos dois lados, nas duas pessoas. Quando nós dizemos vigiai seus pensamentos, não é apenas ficar pensando em coisas boas, é muito importante. Não é apenas manter a sintonia elevada, é muito importante. Mas é vigiar o seu coração. Diz aqui, nesse livro, que é muito mais difícil você enfrentar os seus pensamentos do que as atitudes dos outros. Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E é isso que temos que aprender a controlar. Pensamentos. Sabe quando dizem que, não sei se vocês já ouviram esse ditado, que o que faz uma pessoa ladra não é o valor que ela subtraiu de alguém, mas a intenção. A intenção. O roubo de um centavo que você tome posse que não é seu, é um roubo tão importante, tão significativo, quanto roubar bilhões de alguém. Não é seu. Então não fique assim, mas eu só pensei. Se você pensou e na hora você tivesse a oportunidade, você teria feito. Existem, também eu vou copiar, tá? Aquela pessoa que já tem uma elevação, que já tem um autoconhecimento maior, que já sabe controlar seus pensamentos, ela sequer pensa em bater em alguém, em matar alguém, em xingar alguém. Ela sequer pensa. Ela ouve uma ofensa, entra por aqui, sai por aqui, ela ignora. Esse é o nosso objetivo. Um dos nossos objetivos, digamos assim, né? É não deixar que pensamentos ruins tomem conta da nossa cabeça. Mas ainda estamos aprendendo. Então, nós ainda estamos aqui, olha, tem o pensamento, mas logo fala, não, isso não é certo, eu não vou fazer isso, não é justo, vou tirar esse pensamento da cabeça. Quantas vezes você fez isso? Pensa. Depois você pensa quantas e quantas vezes você pensou fazer alguma coisa errada, falou, não, deixa pra lá, que é isso? Que é isso, Marli? Não vou fazer isso não, isso é errado. Isso é prova de que você está aprendendo. Você está se melhorando. Porque é uma coisa que nós carregamos há muitos séculos, então não é do dia para a noite que nós vamos conseguir mudar isso. Agora, aquela pessoa que diante de uma dificuldade não toma boas soluções.
não tem bons pensamentos. Fica remoendo aquilo que devia ter feito e não teve coragem de fazer ou não teve a oportunidade de fazer. Ele já está fazendo. Lembra, a gente sempre fala, pensamento é energia. Quando nós pedimos vibrações, quando nós fazemos vibrações, quando nós rezamos por alguém, nós estamos emanando energias para as pessoas para quem a gente está rezando. E chega. O que faz a gente pensar que os pensamentos maus, que os desejos de maldade que temos no nosso coração, também não vão alcançar a pessoa? É muita responsabilidade deixar o nosso pensamento voar livre, quando ainda não estamos preparados para controlar a maldade dentro de nós. E nós ainda somos aprendizes, nós ainda estamos aprendendo. Então, vigiai os pensamentos aqui é vigiar, sim, os seus pensamentos para as outras pessoas. Procure retirar o que for maldade, o que for pensamentos negativos, aqueles desejos que a gente tem, né? Ah, tomara que tropece e caia. Claro que a gente não deseja só isso. A gente deseja coisas ruins para os outros, não é mesmo? Só porque eles não fizeram aquilo que a gente queria. Ou só porque eles não fizeram aquilo que a gente acha que eles deveriam fazer. Não é? Então a gente fica jogando esses pensamentos para eles e fica prejudicando as pessoas. Lembrando sempre que você não prejudica só aquele a quem você desejou mal. Porque antes desse pensamento chegar nele, ele esteve em você. E você é o primeiro prejudicado. Aqui diz uma pergunta, tá? Daquele que só pensa e não faz. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Olha a resposta. Cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho não esclarece e despoja pouco a pouco as suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre. Então, o seu pensamento, sim, é uma semente que você está jogando no terreno fértil. E como toda semente que plantamos, nós temos que colher. Então não adianta achar que porque você só pensou, você não vai ter consequências. Nós estamos falando de adultério, nós estamos falando de traição, nós estamos falando de intriga, de fofoca, de maledicência. Essas coisas todas atingem não só de quem falamos, mas atinge também a nós. É importante vigiarmos. Se eu te fiz alguma coisa que você não gostou, espera passar aquele primeiro momento, depois converse. Talvez eu tenha feito sem perceber. Talvez eu tenha feito sem a intenção de te machucar, porque eu não sabia, eu desconheço o que te machuca. Não é? Ao invés de ficar magoado, sentido, ofendido, com aqueles pensamentos fervendo e crescendo na sua cabeça, tomando assim uma extensão tão grande que chega a te tirar o sono. Basta chegar em mim e falar: poxa, Marli, quando você disse isso, parece que você disse para mim, eu me senti ofendido. Tem duas respostas. Eu posso te falar: ai, desculpa, não foi minha intenção.
Eu falei isso, mas eu não sabia que ia te machucar, né? Me perdoa, me desculpa. Ou então eu te falar, foi com a intenção de te machucar mesmo. Olha só, você percebeu. Nessa situação, você vai ter ou alívio por saber que eu não fiz por mal, ou vai ficar muito bravo com você mesmo sabendo que eu atingi meu objetivo. É, se eu falei na intenção de te machucar, de te magoar, e se você se machucou e se magoou, eu atingi meu objetivo. Ponto para mim. E você? Vai ficar com aquilo? Martelando a tua cabeça? Te incomodando? Ou vai falar assim, poxa, se a Marli pensa assim, não serve para ser uma amiga. É melhor eu me manter mais distanciado dela, respeitando a opinião dela, mas me distanciando. Isso é vigiar pensamentos. Isso é praticar os ensinamentos de Jesus. Quando ele nos diz que quando você pensa, você já está praticando. E quando você já está praticando, é porque você já está semeando. E essa semente vai germinar e você vai colher. Então, vamos fazer assim. Vamos analisar bem. Vamos semear amor. Vamos deixar que as coisas boas nasçam em nós naturalmente. Não com a intenção de não colher, não. No começo vai ser com essa intençãozinha assim de não colher coisas pesadas. Mas com o hábito, com a repetição dos bons pensamentos, eles vão se tornar naturais em você. Eu sempre falo da hiena, não é? Sempre falo, porque para mim é importante. Eu prefiro ser uma hiena que ri e diz bom dia a tudo, do que aquela que só observa e fica amargando a raiva, amargando os pensamentos pesados, vendo maldade em tudo, julgando a todos. Não, eu gosto mais de sorrir, dá menos ruga. Eu gosto mais de sorrir, de ser feliz. Eu prefiro acreditar. Eu nem pergunto mais se a pessoa que me magoou fez de propósito. Eu sempre procuro acreditar que ela fez aquilo sem pensar, que ela fez aquilo sem intenção, que ela não fez para me ofender. Afinal, eu não sou tão importante assim, que as pessoas giram em torno de mim tentando me machucar. Não, eu não sou. Eu sou como você, como ele, como ela, como meu vizinho, como meu marido, como meus filhos. Nós somos todos iguais. Vamos emanar pensamentos de paz, de amor, de perdão, de entendimento a todos aqueles que nos rodeiam, a todos aqueles que temos conhecimento de que ainda estão por aprender como nós. Vamos respeitar o momento de cada um, vigiando os nossos pensamentos, que com os pensamentos bons, nossas atitudes não têm como ser ruins. Combinado? Então, nos vemos numa próxima oportunidade
e fico muito grata por esse momento de conversar um pouquinho com vocês. Tenham todos uma excelente semana. Deus abençoe.